ouro, churrasqueira de diamante, podia fazer o que quisesse com eles, mas parece que o acordo não foi esse, né? Que o Cruzeiro vai reinvestir no futebol. Então a primeira coisa que mais interessa é onde os seus investidores vão colocar no futebol do Cruzeiro. Essa é a primeira questão. O bastidor que eu tenho é que o atual presidente do Cruzeiro, há um ano, ele tinha um representante numa negociação, no modelo do clube, talvez adotar uma SAF ou não, e ele recusou com veemência. Ele disse o seguinte para o seu representante: não quero ficar de rainha da Inglaterra. Quando ele fez a campanha péssima da segunda divisão e vendo que não tem o que fazer, que não tem dinheiro, e que se continuar assim o clube vai para a terceira divisão, ele cedeu. É um advogado de alto nível, não estamos falando de um cara incapaz, incompetente, ao contrário, é um cara muito capaz. Ele cedeu e permitiu a venda da SAF. A dívida de 1 bilhão que o Cruzeiro tem, cerca de 1 bilhão, ela continua sendo do Cruzeiro, tá? Só que a SAF tem obrigação, isso na lei, de repassar 20% de todo o seu faturamento para o clube pagar a dívida. Como depois de 10 anos, se essa dívida não estiver paga, essa dívida volta e passa a pertencer à SAF, não só ao clube. Ou seja, o Cruzeiro, pelo que a gente ouviu, e dos seus dirigentes, tem um acordo para que parte desses 400 milhões vá para pagamento de dívida e parte vai ser reinvestido no futebol. Porque, como diz o Calçade sempre, se você não tiver resultado, você não consegue ter renda. Você não consegue ter renda de colocação boa em campeonato, você não joga a primeira divisão do futebol, você não chega a Libertadores, o seu patrocínio fica desvalorizado, a sua cota de televisão fica menor. Ou seja, é um investimento numa empresa, né, que agora é do futebol do Cruzeiro, que pertence 90% ao Ronaldo. E aí, o Cruzeiro, por ter agora menos influência, o presidente do Cruzeiro foi rainha da Inglaterra. Por quê? Porque acabou a festa dos conselheiros do Cruzeiro. Acabou a festa. Acabou. A opinião deles é irrelevante. Eles não apitam em mais nada. Então, se os executivos do Cruzeiro quiserem fazer um projeto de recuperação que dure 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e respeitarem e forem competentes, esse projeto vai acontecer. Mesmo se os resultados em campo não estiverem bons ainda. Porque não vai ter nenhum grupinho de conselheiro, de cartola, de gente que não tem muito o que fazer da vida e fica disputando poder em clube, cobrando ou minando a gestão do futebol da equipe, porque ele agora pertence a uma empresa. E esse tipo de ambiente tende a atrair mais investidores, porque uma empresa dá dinheiro na mão de cartolas, ela precisa ter muita coragem. Dá na mão de executivos que querem lucro, que querem melhorar uma equipe, que vão elevar a sua marca, que parece alguma coisa mais racional. Eu acho um movimento muito interessante e resta saber se o Ronaldo e a turma dele vão ser competentes de aproveitar essa oportunidade, como disse o Calçade, que o Conselho permitiu, que o Cruzeiro permitiu ao negociar no seu futebol para uma sociedade anônima do futebol. O que as pessoas não podem confundir, assim, a gente tem essa tendência no Brasil, é confundir investidor com doador. Rima, mas não tem nada a ver. Então não é uma doação, não é porque o Ronaldo jogou no Cruzeiro, que agora os problemas acabaram. Sim, a gestão profissional, a oportunidade como negócio, ela é fantástica em todos os sentidos. Primeiro que você pega um clube hoje barato. Barato. Se o Real Madrid colocar o Vinícius Júnior à venda, o Vinícius Júnior seria vendido hoje, na próxima temporada, em junho, por muito mais dinheiro do que o Ronaldo pagou no Cruzeiro, entendeu? O único jogador, se o Real Madrid achasse, vamos botar o Vinícius à venda, seria muito mais. Então, é um clube, é barato, porque primeiro, o futebol brasileiro, pensando nesse formato, ele é barato, porque a gente não conseguiu desenvolver, né? A cartolagem oficial que está sendo deposta com a SAF, porque aí tem que vir o quê? Uma estrutura profissional, mas profissional, de gestão total, 100%. Total. Uma vez eu estava fazendo um curso e tinha o CEO de um grande grupo internacional que fez um acordo com o clube brasileiro. E ele, depois, quando percebeu que eu estava lá, eu era aluno, né? Então, eu estava lá, estava ouvindo o que ele estava falando. Ele fez um acordo com o clube brasileiro, ele percebeu que na semana seguinte, o que aumentou de funcionário o clube foi uma grandeza. Saíram contratando a galera, a turma, falou, opa, está entrando dinheiro. Então, agora, né, ESL, está entrando dinheiro, e aí
Pá, vamos contratar. O cara, aí ele viu que aqui as coisas não é assim que funcionam. Então, você não vai dar dinheiro para o Cruzeiro, o Ronaldo ficar lá administrando o Valladolid, ou em Ibiza, lá. Como é que está o Cruzeiro aí? O dinheiro não é mais, não pode ir para a mão do clube. Ele vai ligar por um funcionário dele. Esse é o acordo, porque os clubes brasileiros acham que nesse tipo de negócio vem alguém, dá 500, 400, 1 bilhão na mão, e os velhos diretores que afundaram o clube e geraram a dívida vão administrar o dinheiro. Só um louco para fazer isso. E o Ronaldo, se tem uma coisa que ele não faz, é rasgar dinheiro. Ele é um fenômeno, se ele for no campo, fora como empresário, né, ele talvez seja maior do que ele foi dentro de campo. Então não é uma bondade apenas, é uma oportunidade, tem uma relação ali com a camisa, no coração tem. Mas longe de ser uma e olha que momento ele pega. No momento que o rival explodiu. O rival, só se fala no rival. O rival vai ter um estádio, o rival vai ter um Mas isso contribuiu para virar SAF. Não, então, mas o que eu estou dizendo, Bino, é o seguinte. Nesse momento em que o Cruzeiro está tão ali pequeno, no sentido de, estou na segunda divisão, não consigo sair daqui, tenho uma dívida gigantesca, o meu rival está lá ganhando tudo. É a melhor notícia possível, mas não é uma doação. E tem que ter uma trajetória aí. Tanto que o que fez o Ronaldo logo de cara, falou, preciso de vocês, torcedor. Precisa da torcida. Né? Não é que o Cruzeiro já vai, no ano que vem, ter um time para rivalizar com o Atlético. Aí vai ser um pouco de loucura. Mas parece que nesse primeiro momento já tem o torcedor do lado, né, Jean? Então, já tem o torcedor comprando do lado. tudo isso, essa ideia. Eu acho que isso também, né, Prieto, por se tratar da figura do Ronaldo. É evidente que qualquer investidor que chegasse, né, com esse discurso e com esse dinheiro seria muito bem recebido. Mas o fato de ser o Ronaldo traz uma coisa além disso. Claro. Então, quando o Birner fala, vai atrair patrocinadores e tudo mais, a própria figura do Ronaldo, de alguma maneira, ajuda, facilita, aumenta a visibilidade do que seria um investidor estrangeiro chegando para colocar dinheiro no Cruzeiro. Tenho certeza que as notícias sobre o Cruzeiro, hoje, elas já devem acontecer mais ou menos em dobro do que aconteceriam se a gente estivesse falando de um outro investidor colocando o mesmo dinheiro. Então, você tem, primeiro ponto positivo, o óbvio, o dinheiro que entra no clube, que ainda que não vá ser necessariamente utilizado para o futebol, vai ser em boa parte, na maior parte dele, utilizado para o futebol. Você tem outro ponto importante, né? Com essa gestão, uma possibilidade de mais investimentos, de mais patrocinadores não tem mais cabide de emprego no clube. Exato. Outro ponto, o Birner citou, algumas pessoas perdem poder, o que é ótimo no ambiente do clube profissional. Intercâmbio de jogadores. Possivelmente, que pode acontecer com o Valladolid. Claro. O próprio Ronaldo, como eu já citei. Você tem muitos aspectos interessantes, só isso seria capaz de, nesse momento, animar a torcida do Cruzeiro do jeito que essa notícia animou, porque nenhuma contratação, nenhum jogador que chegasse nesse momento iria animar a torcida. Então, nesse aspecto todo, é uma coisa muito legal. O Ronaldo é inteligente, como o Calçade falou, não se discute. A única coisa nisso tudo, até agora, que eu sinceramente não entendi, mas não entendi mesmo, foi o Ronaldo, depois de ter um discurso dizendo que usaria a experiência de gestão europeia para comandar o Cruzeiro, o futebol do Cruzeiro, ter convidado André Sanches para ser o CEO do Cruzeiro. Também convenhamos, se você for olhar do ponto de vista financeiro, no aspecto financeiro, como está o clube por tantos anos gerido pelo André Sanches, não me parece um exemplo, né, um modelo de gestão, um modelo de gestor de futebol. Então, isso realmente é algo para você perguntar para o Ronaldo, na verdade. Né? Por quê? Por que o André Sanches? E não adianta responder porque é muito competente, é um cara muito capaz. Não tem confiança. Então, mas cara de confiança. Mas ele pode buscar o seguinte, se ele quer levar o Cruzeiro para o mercado, palavra mágica, o mercado do futebol, o verdadeiro mercado. Se o Cruzeiro pode ser, o Cruzeiro, ele é o primeiro dos grandes, você imaginar que isso pode ser replicado em vários clubes. Tá, isso é bom ou é ruim? Não sei. A hora que você tiver 20 SAFs na primeira divisão, 4 vão cair para a segunda. Isso por si só não vai ser uma solução. 4 vão cair, tá? E uma vai ser campeã apenas. Então, não quer dizer que todos os problemas
estarão resolvidos de uma hora para outra. Apenas que a gestão vai ser uma gestão sem aquelas influências que o Birner sempre cita, que é um negócio absurdo. Até clube, a gente sabe como funciona por dentro, até clube que a gente elogia, que é bem administrado, lá dentro é terrível. Porque você não consegue convencer as velhas estruturas a inovar. A gente tem uma inovação. É cultural, o futebol é cultural, mas o futebol... É um ambiente completamente tomado pela emoção. Pela emoção. E existe... A dourada também é cultural e tem que acabar. Mas existe muita gente hoje, trabalhando aqui no Brasil e fora, em empresas que estão muito bem desenvolvidas, desenvolvendo produtos para o futebol, que só vão ajudar o futebol a crescer. Só que você chega num clube, as pessoas não conseguem entender o que aquilo significa e o que é bom para o clube. Por quê? Porque você tem gente da idade da pedra e que não quis aprender. Porque a idade pouco importa. Você tem 50 anos ou 100. Se você quiser aprender, você aprende. E assim os clubes vivem, Preto. Então, se der certo o Cruzeiro, a gente pode ver isso replicado. E esses clubes é que, com nova administração, é que talvez no futuro, e não vai ser tão rápido, consigam mudar o futebol. Quando eles entenderem que é o seguinte, esses planos que vocês têm aí, de calendário, só vão pegar o nosso dinheiro e queimar. Precisamos mudar. Nisso o Ronaldo é um cara corajoso. Eu me lembro quando ele foi campeão pelo Corinthians, que ele, inclusive com os jornalistas, dentro de campo, né, deu uma bronca ali em todo mundo. Gente, espera lá. Vocês têm que entender que ele era meio uma cabeça já de um gestor, de alguma maneira, de um cara inteligente que tem uma visão além, pela bagunça toda que estava acontecendo ali, que poderia cair o lugar onde o Corinthians comemorava, ele tentando organizar. Enfim, ele é um cara que sempre teve essas posturas. Só para não deixar passar, porque eu citei várias... E deveria saber que aquele alambrado lá de Presidente Prudente, isso, aquilo também poderia cair. Eu não estava nem falando do alambrado, eu estava falando quando o Corinthians comemora o título. Mas é um exemplo bobo, mas é um exemplo de um cara que, vamos dizer, ele tem um olhar que vai além e tal, e você pode discutir uma série de coisas em relação ao procedimento do Ronaldo, né? Depois, claro, então. Claro. E as alianças e tudo mais, e as pessoas com quem ele se junta, tem um monte de coisa para discutir. Agora, inteligência não se discute. Só uma das coisinhas que eu não citei, que são muito positivas na lista toda que eu citei, né, das coisas boas para o Cruzeiro. Outra coisa muito boa, embora essa para o torcedor talvez não interesse muito no primeiro momento, é justamente essa obrigatoriedade de destinar 20% da receita para o pagamento da dívida. Sim. Que não é o padrão do dirigente brasileiro. A nova empresa que surge sem dívidas, ela está ligada à empresa que tem as dívidas. O Cruzeiro, ainda cheio de dívidas, não é um passe de mágica que você criou uma empresa nova e aquela dívida vai desaparecer. Não, existe responsabilidade da nova com aquela dívida. Então, é isso que ele deixa claro isso. Deixa eu fazer uma colocação que inclusive está no nosso site e é do Pedro Ivo Almeida aqui, a matéria, antes de passar para um Zelde que chamou também. Está dizendo aqui, para esclarecer, Birner, Jean, que não fez nenhum convite formal ao André Sanches. O André Sanches não fez nenhum para tê-lo como CEO do projeto e que tudo não passou de uma conversa entre amigos. O fenômeno frisou que seu grupo de comando terá um perfil oposto ao do ex-presidente do Corinthians. Perfeito. Essa é uma frase interessante. Essa é uma frase boa. Não fiz questão claro que fica chato para o André Sanches, até depois dele ter dito lá no meu timão. Explicou ainda que vai optar por um perfil jovem. Isso. De comando, né? Jovens mas é importante. Acho que é não importante carreguem vícios do futebol. Não faria nenhum sentido, né? De acordo com o discurso que o Ronaldo tinha feito até então sobre como vai ser essa gestão do Cruzeiro, não faria nenhum sentido o convite ao André Sanches, revelado e anunciado pelo próprio André Sanches. Então não é que a gente está falando aqui baseado em nada. O André Sanches falou isso numa entrevista ao meu timão, né, ao site, enfim, de cobertura do Corinthians. Foi ele quem falou e agora o Ronaldo não só nega, como diz que procura um perfil oposto ao perfil do André Sanches. Palavrinha mágica outra vez, o mercado, né? Se você não der um sinalizar qual é o caminho que você vai seguir e que é um caminho de renovação, de ideias, não novas apenas, mas de ideias profissionais de futebol e não aquelas ideias que conduziram o futebol até hoje,
aquelas empresas que o Ronaldo talvez imagine trazer para o lado dele, elas não vão vir junto. Não vão vir. Você vê, isso aí a gente vê no dia a dia, no dia a dia aqui no país. Vamos lá, Birner e um Zelt na sequência também. Fala, Birner. Vou ser muito rápido, o professor Celso Zelt ainda não pôde opinar sobre o assunto. Para as pessoas entenderem, a dívida continua com o Cruzeiro. Então vamos supor que um jogador entrou ali e ganhou uma ação e o clube tem que pagar essa dívida. Antigamente ele poderia, por exemplo, penhorar a renda de um jogo. Não pode mais, porque agora a dívida do Cruzeiro, a dívida não é da SAF. Ela só passa a SAF se não for paga depois de 10 anos e ter recuperação judicial e tem outras questões ali que existem na empresa, ou seja, é uma grande oportunidade. Eu quero só colocar uma coisa que acho que vale a pena as pessoas entenderem. Eu acho que o Ronaldo pagou caro, tá? Porque, segundo as informações que eu obtive, os investidores que viram o tamanho da dívida ficaram reticentes e não investiram, ou seja, podia ser feito um negócio melhor. Mas eu acredito que deve ter atrelado esses 400 milhões em contrato, obviamente não é de boca no papel, ao reinvestimento do Cruzeiro no futebol. Então talvez o valor real que vá para o clube para ele cuidar das suas coisas seja bem menor do que esse. Agora, se um clube que está nessa situação do Cruzeiro, endividado, com o tamanho de mercado que tem o Cruzeiro, que não tinha escapatória, é vendido por 400 milhões, você imagina quanto vale, por exemplo, um Flamengo, um Palmeiras, um Atlético, um outro, só prestar os três que estão aí em alta. Quanto vale? É o mercado que tem que definir isso. Mas quanto vale 5 bi um Flamengo? Quanto vale para você vender? Né? E se você faz um acordo de uma SAF, dá na mão de executivos, e você tem ali, volta para investir desse dinheiro 3,5 bi no futebol. Porque eles querem receber assim. Estou dando um exemplo aqui, vale 3 bi, não sei quanto. Porque a disparidade é enorme. Então, os dirigentes dos outros clubes deveriam, não vão, olhar com muito carinho, com muita atenção, se realmente tem amor pelo clube, nesse movimento que aconteceu no Cruzeiro. Professor, desculpa ter me alongado aqui. É só uma pena que a SAF esteja chegando no absoluto desespero, né? É só você ver os clubes que estão optando pela SAF. É o Cruzeiro, é o Botafogo. É gente que não deu certo gerindo como clube, que inclusive também é um caminho, não é? Você vê os clubes que estão optando pela SAF, é o Cruzeiro, é o Botafogo, é clube, que inclusive também é um caminho, não é? Porque agora a gente tem a SAF, trazer craque em nível de seleção, que vai montar um timaço, porque até para o bem do negócio, nem precisa disso. Seria burrice nesse momento montar um timaço e ficar pagando altos salários, tendo pelo menos o ano de 2022 só com a Série B como objetivo. O time não pode ir para lugar nenhum, não pode ir para Libertadores, não pode pensar em sonhos mais altos. Então acho que a primeira coisa é usar esses recursos para a roda continuar girando. Cessa com essa história de processo da FIFA, de não poder contratar. Subir você sobe até em 4º lugar. O Avaí, que foi o 4º desse ano, subiu sem grandes investimentos. Eu acho que esse é o primeiro desafio do Cruzeiro. O Cruzeiro tem que ter um cronograma, inclusive em relação a investidores. Porque no Brasil se fala muito de investidores, a gente teve agora a recente passagem do Daniel Alves, e investidores prometidos desde a apresentação dele nunca apareceram. Então aproveitar também essa grife do Ronaldo para dar uma volta nesse parafuso, ir além do investidor. Porque pelo menos aqui no Brasil, até agora, as empresas ligadas ao Ronaldo e que refletiram diretamente em um clube dele ou ligado a ele na experiência com o Corinthians, também não foram tantas assim. A gente não tem um mercado com muita gente investindo, a não ser sites de aposta e bancos. É o meio que está investindo em futebol hoje. Então é uma chance também da gente abrir esse negócio, dar um canal de diálogo. Porque em clubes de futebol, quem queria investir simplesmente não tinha canal de diálogo. Tinha dirigentes muito estreitos, gente que estava lá nessas condições por favor, por amizade, por broderagem. E é uma chance que o Ronaldo tem de começar a quebrar isso, tomara que ele aproveite.